quero caminhar com você nessa manhã em algo que Deus tem falado ao meu coração de maneira apropriada para o tempo que eu tenho vivido. E você vai entender um pouco melhor sobre isso na caminhada. Quero que você preste atenção e que, de alguma forma, a palavra do Senhor possa encontrar no seu coração um lugar onde ela encontre morada e possa produzir, de fato, algo verdadeiro, sublime. Eu quero começar com essa pergunta que você está vendo aqui na tela. E é uma pergunta que, aparentemente, é uma pergunta simples. Você vai entender um pouco melhor quando você abrir o texto e caminhar junto comigo. Como chegar em Roma? Todo mundo sabe que Roma é a capital da Itália. Amém? Roma é a capital da Itália. E há um ditado muito conhecido que quem tem boca vai a Roma. E esse ditado ele traz uma verdade que é que quando a gente quer alguma coisa, quando a gente de fato espera alcançar alguma coisa, a gente se mobiliza para tal. Então quem tem boca vai a Roma. Quem quer alguma coisa corre atrás. Quem tem boca vai a Roma, vai ver o Papa. Então estava muito ligado a isso, né? Então assim, eu subo a Roma ou eu vou até Roma porque em Roma, isso está muito dentro do contexto católico, está lá, né? Vamos dizer assim, a autoridade maior da Igreja Católica. Então quem tem boca vai a Roma. Como que eu chego em Roma? E talvez eu queria já começar a pensar junto com você que em alguns momentos da nossa vida, a gente começa a pensar sobre as escolhas nossas e a verdade absoluta da soberania de Deus em relação às nossas escolhas e vontades. Quero que você pense junto comigo agora, nesse momento, que tudo que nós, de alguma maneira, planejamos e tudo que nós objetivamos, é que nós colocamos o nosso pé para fazer, está inserido nesse ambiente nosso, próprio nosso, de querer alguma coisa, de buscar alguma coisa além. E aí, como nós vamos chegar em Roma? De avião? De trem? Tem caminhos, é ou não é? Se eu perguntasse assim, como que você chega em Roma para você? O mais óbvio do óbvio hoje é pegar um avião aqui e, aqui eu não digo Criciúma, mas São Paulo, enfim, você chegar em Roma. Talvez não, há 80 anos atrás, 100 anos atrás, para ser bem gracioso, você teria que pegar um navio, como muitos que vieram da Itália, que são inclusive os descendentes nossos italianos aqui, no sul de Santa Catarina, que vieram da Itália e que aportaram no Porto de Santos, chegaram em Santos, no Porto, no início de 1880, 90. Eles chegaram o quê? De navio. Ou seja, eram caminhos diferentes. É importante a gente entender que nós podemos e vamos fazer sempre planos e nós vamos sempre objetivar alguma coisa, só que existem caminhos dentro da história providencial de Deus que está sendo construído na minha e na sua vida que nós não entendemos. Então eu queria, no primeiro momento, trazer essa palavra para que o teu coração seja aquietado diante das vozes internas, muitas vezes do nosso coração, que dizem assim, tá estranho, parece que eu não estou chegando lá, tá estranho, parece que eu não estou sendo conduzido, tá estranho, parece que é um atalho, mas calma. Mesmo aqueles GPS que colocam a gente, sabe, num lugar meio complicado, no final a gente olha e fala, puxa, eu estou reconhecendo. Aí eu falo com alguém, não, você está no caminho certo, ou desvia, a gente vai chegar lá de alguma maneira. Nós fazemos planos, construímos as metas, nós redesenhamos os planejamentos e sonhamos. Tudo se repete ao final de cada ano. É ou não é? Hoje, para você que não sabe, ou sabe, né? Hoje é 3 de novembro, todo mundo sabe. Ou seja, nós já estamos de novo, mais uma vez, às portas do Natal. E talvez você faça com muitas pessoas nessa última semana que eu conversei com elas, é natural, você de repente também traz essa colocação e a gente fala assim, meu Deus, já está terminando o ano, é ou não é? Já está tudo de novo com Papai Noel nas lojas, os supermercados já tem árvore de Natal para tudo quanto é lado, isso, aquilo e tal, já começa de novo, e Natal, presentes, e puxa, passou o ano. E nós temos essa capacidade única de nos reinventarmos. Nós possuímos uma capacidade única dada por Deus de pensarmos sobre nós mesmos. Nenhum animal, nenhum ser vivo na face dessa terra criado por Deus tem a capacidade que é dita muitas vezes na psicologia metacognitiva, que é o quê? Eu pensar fora de mim sobre mim. Como assim? Eu pensar sobre o que eu estou pensando. Um animal não pensa sobre isso. O animal vive por instinto. Então o leão, quando vai matar lá a sua presa, não está pensando, puxa, será que vai dar para fazer isso? Não, mas puxa vida, talvez, nossa, aquele cervo ali tem tantos filhinhos, né? Puxa vida, deixa passar. Não, né? Eu estou com fome, tem uma comida, eu como. É ou não é? É assim.
Aquele cachorrinho que de repente você tem, por mais que você ache, acredite, tenha certeza no seu coração que ele fala com você, entende o que você está falando, ele não fala com você, não entende o que você está falando. Você pode depois até me pegar ali na porta e falar, ele entende sim, ele sabe o que eu estou falando. É óbvio que existe um condicionamento através do qual você vai modulando, né? Ajeitando. E aí parece até que ele está assim ouvindo você e fala, o bicho está me entendendo, cara. E parece que ele entende, né? Parece, tem uns que eu acho que até entende, né? Nem fica gravado aqui, mas acho que até entende. Mas o único ser humano capaz de fazer isso todo ano é o ser humano homem, mulher, óbvio, criado por Deus. Concorda comigo? Então, a gente faz todos esses planos e vai. E aí a gente chega numa encruzilhada que é entender o que a gente vai fazer quando nós não sabemos o que fazer. E eu explico. Quando a gente olha para a vida de Paulo, e eu queria que você abrisse lá, para que você pudesse ter a palavra na sua mão contextualizada, o livro de Romanos. Abra lá, por favor. Gente, vai em Roma, vamos para Romanos. Eu queria que você abrisse no capítulo 15, a partir do verso 23, por favor. (15, 23). Diz assim, acompanha aí, Paulo dizendo, mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Até o 25. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, depois de muitas viagens missionárias, ele planeja ir para Roma. Roma era uma igreja diferenciada, não foi fundada por Paulo. Roma foi forjada, ela foi consolidada, ela foi cristalizada no meio do sangue daqueles que se entregaram, dos primeiros mártires da igreja. Quando uma grande perseguição irrompe através do imperador Cláudio em Roma, lá no século 4, 5, depois que Jesus morreu em 30 e pouco, né? 33, a gente crê nisso. Lá no século 4, 40 e poucos, 50 e poucos, o imperador Cláudio, ele promove uma grande perseguição aos cristãos e eles fogem de Roma. Mas ali, o evangelho já estava sendo pregado. Nas catacumbas, nas casas de Áquila e Priscila. Lembra disso? Você vai ouvir falar muito sobre Áquila e Priscila, é um casal. Áquila é o homem e Priscila é a mulher. A igreja na casa de Áquila e Priscila, Paulo menciona nas outras cartas. Então, a igreja em Roma cresce de uma maneira como a igreja cresceu ao longo da história. Pelo sopro do Espírito Santo, levantando homens e mulheres falhos como eu e você. Às vezes num lugar onde as pessoas falam assim, mas isso aí não é igreja. Às vezes um grupo pequenininho, como muitas vezes a gente olha e fala, mas isso aqui não vai dar muito certo não, cara. São poucas pessoas. Não importa quantas pessoas são, é o poder do Espírito Santo que soprou ali em Roma. E a igreja em Roma foi crescendo. Quanto mais o Império Romano vinha em cima, e Cláudio, esse imperador, ele promoveu um grande massacre e queimava vivo as pessoas nos postes. Então, como luzes, eles colocavam isso na caminhada, na Via Ápia, né, em Roma, que é uma caminhada. Então, ele colocava isso lá. E esses cristãos, nas catacumbas, eles eram nutridos pela verdade do Evangelho. Não tinha nada escrito. O que eles tinham era a Torá, os 5 primeiros livros da lei, os profetas. Então, era um Antigo Testamento, mas eram porções. Então, o Novo Testamento, como nós temos hoje, claro, foi construído e foi redigido depois de um tempo, ao longo de muito tempo, para que depois outras gerações tivessem, mas eles não tinham. Então, a igreja em Roma era uma igreja pela qual Paulo tinha um anseio, um desejo de ir lá. Ele queria ir lá em Roma. E olha que interessante quando você lê comigo. Parece que Paulo assim está de férias. Ele diz assim, mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precisa trabalhar, parece o cara de férias. Nossa, o Paulo está de férias, cara. Primeira vez que eu vejo Paulo falando assim, não tem o que fazer. Ele estava em Corinto, na Grécia. Corinto, hoje não existe mais uma cidade chamada Corinto, mas era na Grécia. Então pensa, ele estava aqui, a Grécia é aqui, Roma é aqui assim. Então ele tinha que fazer uma viagem até pequena. Ele falou, puxa, gente, eu estou planejando ir visitar vocês, hein? Olha aqui agora, ó. Lembra que eu falei antes? Nós planejamos, redesenhamos as metas. Vai pensando aí o que você planejou, redesenhou nesse ano, sonhamos isso e aquilo. Esse ano isso e aquilo. Paulo falou, eu estou planejando, e aí, galera? Eu quero ir ver vocês, porque eu tenho um anseio, porque agora aqui em Corinto, olha que interessante isso. E aqui talvez não, aqui há um ensino profundo sobre as nossas vidas
e como nós planejamos e como nós precisamos entender. Quando esse planejamento, por mais que a gente faça ele de uma maneira excelente, ele acaba não alcançando o objetivo que nós desenhamos para ele. Paulo está dizendo o seguinte aqui: fechou um ciclo aqui em Corinto. Olha que interessante isso. Fechou um ciclo em Corinto. Aqui em Corinto, na Grécia, aonde eu estou, e ali na igreja ele estava presente, ele estava ministrando, exortando, ele estava tendo uma relação muito profunda. Ele havia escrito 2 cartas, essa de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Então era uma igreja que ele estava vivenciando a pujança da igreja, o crescimento, as mazelas da igreja. Roma não, Roma ele está dizendo: eu tenho que ir lá em Roma ver os meus irmãos, eu preciso estar junto com vocês. Quando eu passar na Espanha, que é pertinho, eu vou chegar em Roma. Mas ele diz: mas agora eu vou para Jerusalém. A gente lê o texto. Ou seja, onde é que ele vai? Ele vai daqui para lá, ele vai lá para longe e depois ele volta para cá. Ele vai para o leste para depois voltar para cá. Ele diz: eu vou para Jerusalém, depois eu vou chegar em Roma. Tem coisas e tem ciclos na nossa vida, e isso é importante a gente entender, que quando Deus disse que nós devemos avançar além daquele ciclo, é necessário. Eu queria que você pensasse aí na sua vida, naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem dado a você. E aí eu quero ser bem direto. Deus nos dá capacidades, habilidades para que a gente possa vivenciar o Evangelho em todas as frentes que Ele nos coloca. Em primeiro lugar, Ele nos insere numa família de carne, sangue. Aí você tem um papel nessa família. Não importa se você é filho, pai, marido, esposa, muitas vezes você é filho e já é pai, muitas vezes você é pai, mãe e ainda tem os seus pais vivos, mas você tem um papel nessa casa. Você tem uma missão. Essa missão ela é insubstituível, intransferível e ela é irrevogável. Quer dizer isso? Você nunca termina. Ah, mas eu termino de ser filho no sentido de que meus pais já faleceram? Sim, né? Se você tem os seus pais já falecidos, você já não os tem, mas você continua sendo filho e um exemplo para os seus irmãos, para os seus filhos, netos e bisnetos. Então, o papel na família, ele não é transferido de um ano para o outro. Você nunca pensa assim, quando você bota lá nos seus, se você faz os planos de um ano para o outro, esse ano eu não vou ser mais filho, não. Vou deixar de ser marido, cansei. Daqui a um ano eu volto a ser marido de novo. Esse ano eu vou tirar um ano sabático de ser marido. Você faz isso? Tem gente que faz, né? Só que tira um ano sabático para sempre, né? Não é? Ah, cansei dessa mulher aqui, vou pular esse ano, em 2025 eu vou ser solteiro. 2026 eu volto a ser casado. Dá? Não dá, né? Dá, tem gente que faz. Só que depois dá tudo errado, não é? Dá o B.O. Você não diz assim pro teu pai, que os menores não ouçam: esse ano eu não vou ser mais filho não daquele casal. Esse ano eu acho que eu vou bater lá na casa do meu irmão lá daquela igreja, que eu acho que eles são muito mais gente fina. Falou: vocês não querem um filho aí? Não como muito, estudo pra caramba, faço todas as faxinas. Quem não quer um filho desse aí? Eu quero. Vamos trocar, né? Aquela coisa. Você não vai transferir. Então, vai entrar ano e sair ano, você vai ter algumas condições que são inerentes. Elas estão assim, é o sangue teu que está ali pulsando. Só que tem outras não. E é isso que eu quero que você entenda um pouquinho. Atos 19, 21, você não precisa abrir não. Está correspondendo ao texto que a gente viu. Olha o que Paulo, na caminhada dele, movido pelo Espírito, olha o que era o critério da vida dele, para onde ele ia, dentro dos planejamentos. Ele diz assim, depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia, que era lá em cima, na Grécia, e a Caia, antes de ir a Jerusalém. E de lá deve prosseguir para Roma, disse ele. Olha de novo o nosso Paulo querido querendo ir para Roma. Mas ele queria ir para Roma, hein, gente? Olha lá, ele está dizendo, estou impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Caia antes de ir a Jerusalém. De lá devo prosseguir para Roma. Ele tinha firme no coração dele que eu vou chegar em Roma. Eu vou chegar lá, gente. Mas primeiro eu vou passar na Macedônia, depois eu dou um cheguinho em Jerusalém e depois eu chego em Roma. Conecta com isso. Ele tinha um plano certo, determinado, e não era um planner. Paulo não tinha um planner como a gente tem hoje, né? Eu não tenho, mas tem gente que tem planner, aqueles planos bonitos, faz aqueles planejamentos, show, bota tal, e mapa mental, e aquilo e tal. Ele não tinha, mas ele era, olha só, impelido pelo Espírito para tudo agora. Você pode e eu posso, e nós devemos fazer os planejamentos, redesenhar, olhar para tudo na nossa vida. Só que a gente tem que estar livre para ser impelido pelo Espírito. A gente tem que estar livre para dizer assim, acerca de nós mesmos: agora é a hora de uma despedida. E Paulo se despediu de vários momentos da vida dele. Se despediu. Fechou ciclos.
Disse assim, agora não caminho mais naquela empresa. E de repente, eu estou sendo bem direto aqui, porque às vezes a pessoa está sofrendo tanto e ela está idolatrando tanto o espaço que ela atribuiu a si mesmo como se fosse algo eterno, e o trabalho não é eterno, nem a tua profissão, porque Deus pode impelir você para fazer outra coisa em outro lugar e de uma outra maneira. Não sei se você entende dessa maneira, mas é assim que a palavra diz. E é assim que nós somos. Então, eu não tenho nada aferrado. Lembra que eu falei da família? Não, aquilo ali não mexe. Agora, não, eu estou hoje aqui. Agora eu não sou mais isso. E a maioria de vocês sabe que eu sou advogado, mas eu não advogo mais hoje. Raramente, poucas coisas. Mas advoguei durante 20 e poucos anos. Mas Deus me chamou para o ministério, estou no ministério, Deus está me chamando para outras coisas. Então assim, mas eu não me aferrava a isso. Não, agora eu sou advogado e nunca vou deixar de ser advogado. Não. Só que o Espírito me impeliu para outras coisas. De repente o Espírito, se você olhar para a sua vida, impeliu você ou está impelindo você para outras coisas. Aí vem a sensibilidade de ouvir. Paulo não estava dizendo assim, ó, galera, eu vou chegar em Roma. O que ele diz? Eu estou se sentiu impelido pelo Espírito. Me ajuda, o que é se sentir impelido pelo Espírito? É muito profundo isso. A gente vai ver lá na frente. Mas de maneira já a trazer assim uma plataforma, um lugar para a gente subir a partir daí, é você ter uma sensibilidade tão aguçada com Deus, e que isso não é próprio apenas dos grandes apóstolos. Isso é para todos aqueles que buscam. Ah, mas o apóstolo Paulo ele era assim com Deus. Oh, nossa, não, é todos. Aquele que busca com sinceridade, com verdade no coração. O que Jeremias fala lá? Me buscareis, me achareis quando me buscareis todo o vosso coração. Jeremias 32. Ele fala isso. Então, Deus está dizendo, vocês vão me achar quando vocês me buscarem todo o coração. E aí tem algo que a gente precisa entender. Ele vai declarar com o coração apertado. Sabe o que a gente leu? Ele tinha essa certeza aqui no coração, irmãos, impelido pelo Espírito. A missão tinha terminado. E aí eu quero colocar isso aqui para que a gente pense um pouquinho sobre isso. Porque muitas pessoas têm sofrido, inclusive dentro de relacionamentos instáveis, relacionamentos que não são os relacionamentos que Deus trouxe. E Paulo estava dizendo em outras palavras, estava dizendo, olha, eu estou sendo liberado por Deus agora para dizer não ao que passou, e eu estou dizendo sim às novidades que apresentam, e a gente precisa aprender a se despedir de algumas coisas. E não é frase de efeito, não, isso é a Bíblia que está dizendo. A gente precisa dizer isso. Para dizer não ao que passou, e falar assim, não, isso aqui já passou, fechou um ciclo. Paulo estava dizendo sinceramente, olha, com o coração apertado, queridos de Corinto, eu entendo que aqui eu não tenho mais nada para fazer com vocês. Não havendo nessas regiões nenhum lugar em que eu preciso trabalhar, você fala, meu Deus, será que a igreja estava tão perfeita em Corinto? Será que estava tudo acabado em Corinto? É claro que não. Só que a gente tem muitas vezes uma ideia que é nossa, não é a palavra que traz isso como uma verdade, de que a gente é insubstituível em alguns lugares. E Deus está dizendo assim, não, você está sendo movido, você está sendo destacado, você está sendo promovido para alguma coisa e você precisa aprender a se despedir. E às vezes a gente fica preso, e às vezes eu quero ajudar você. Às vezes é no trabalho, às vezes é no ministério, às vezes é num relacionamento, que a gente percebe que a gente tem um relacionamento de infância, mas aquele relacionamento de infância, ao invés de eu influenciar essa pessoa, que é o meu amigo de infância, que não conhece a Cristo, ele me influencia tanto que eu não consigo desatar esse nó. E porque eu tenho esse nó na minha vida, algumas coisas que eu já deveria ter deixado e me despedido, eu continuo ano após ano reproduzindo. Ano após ano eu sou inconstante, porque as minhas influências são as influências dos meus amigos. Estou dando um exemplo aqui. O meu trabalho. Eu quero vencer, eu quero avançar, eu quero prosperar, eu quero ter uma casa melhor, uma condição melhor para minha família, eu quero fazer isso e aquilo. E Deus está te impulsionando, impelido pelo Espírito para você começar algo novo, para você começar a estudar uma coisa nova, para você começar a olhar para outro cenário, se juntar a outras pessoas e aprender. Mas não, eu não sei me despedir, eu vou ficar preso ao que passou. Paulo está dizendo de maneira muito clara, e aqui, especificamente em relação à pregação do Evangelho, a missão dele. Irmãos de Corinto, eu estou aqui e eu creio que agora eu não preciso fazer mais nada com vocês. E eu vou para a Espanha e depois eu vou para Jerusalém e eu chego em Roma. Ele está aprendendo a se despedir. Muitas vezes a gente não consegue se despedir, é ou não é? A gente fica preso nos relacionamentos, fica encarcerado na nossa alma, porque a gente tem o medo de dar aquele passo um pouco mais assim, que não é no escuro, mas é um passo de fé e falar, agora eu vou com Deus. E impelido pelo Espírito, lembre-se, hein? Não é na minha vontade, no meu coração, mas eu estou vendo que o Espírito está me impelindo. E a gente vai ver aqui algumas
alguns sinais mais óbvios, pegando a vida de Paulo e o contexto da palavra. Mas ele está dizendo, olha, eu estou me despedindo. Estou indo embora. E aí não tem como a gente não olhar para Jesus e pensar quantas despedidas Jesus vivenciou, hein? Quantos naquele meio da multidão ouviram de Jesus? Vocês estão vindo aqui não é nem pelos sinais. Quando ele fala da segunda multiplicação de pães e peixes, olha como isso é dramático. Jesus diz assim, vocês não estão nem comigo nem pelos milagres que eu fiz, mas por causa do pão, por causa da comida. Gente, percebe? O pessoal estava perto de Jesus, não era nem porque ele estava ressuscitando mortos. Agora pensa, nossa, quem que não gostaria de estar do lado de um cara que está ressuscitando mortos, que curou o aleijado, que deu vista aos cegos? Não, eu não estou nem preocupado se o senhor vai fazer isso com lá. Eu estou preocupado em encher o meu bucho. Literalmente, Jesus está dizendo, vocês não estão nem preocupados, vocês não estão nem perto de mim por causa dos sinais e milagres que eu faço, mas é por causa do pão que enche a barriga de vocês. E a gente, quando olha para nós mesmos como o centro do mundo, a gente tem uma dificuldade profunda de se despedir daquilo que Deus já falou. Passou. Vivam o novo. E é interessante que esse é um marcador na nossa vida, como ser humano, como eu falei, um cachorro, um animal, um elefante, um macaco. Ele não para 31 de dezembro e faz planos para o dia 1º de janeiro. Não faz. A gente faz. O ano vai chegar, agora nós vamos começar isso. Agora nós vamos casar no outro ano, agora nós vamos fazer a faculdade, agora nós vamos ter o filho no outro ano. Então a gente vai planejando. E a gente planeja. Só que tem algumas coisas que a gente, no planejamento, deveria falar. Isso, Deus falou, Deus mostrou, e Deus me deu a direção e o Espírito Santo, eu estou deixando para trás. Estou dizendo não a isso, e sim a novidade de Deus, ou seja, eu estou me despedindo. Quando a gente se despede, a gente começa a trazer para a nossa realidade algumas coisas que são diferenciadas do Espírito Santo. Olha que Jesus falou sobre despedidas. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Meu Deus, que despedida, Senhor. A despedida do Evangelho é uma despedida da nossa própria vida. O Evangelho vai dizer para você, despeça-se de você mesmo. Despeça-se da sua própria existência. O Evangelho vai propor isso. E aqui Jesus não está sendo um mestre assim duro, porque ele está dizendo, puxa, mas será que eu não posso amar mais a minha mãe querida que me deu a vida? Nem o meu papai amado, mais do que Jesus? Ele está dizendo não, mas o não aqui não é um não no sentido negativo, ou seja, no sentido da falta daquilo que o pai e a mãe são de importância na nossa vida. Não, ele está dizendo o seguinte, que quando vocês amam o seu pai e a sua mãe, esses relacionamentos, essas estabilidades, mais do que a mim, vocês vão ter uma dificuldade enorme, profunda, absoluta de se despedir. Vocês não vão conseguir chegar numa hora e falar, pai, mãe, olha, eu estou indo embora porque agora, estou falando uma questão agora objetiva, que acontece muitas vezes. O rapaz e a moça casaram-se, foram criados na igreja durante anos, casaram-se, e agora, num chamado missionário, né, para deixar um cenário mais duro, o esposo e a esposa, jovens, recebem um chamado missionário, não vão ali fazer missão em São Paulo, em Belo Horizonte. Eles vão lá para a Mongólia, lá para a Conchinchina, como se diz. Puxa, mas agora, na Conchinchina, impelido pelo Espírito Pai, diz o filho para o pai, nós estamos indo embora. Aí vai ter a dor da despedida, vai ter o choro, que é natural. Mas Jesus falou, se vocês não amarem a mim mais do que a própria vida de vocês, vocês não podem ser meu discípulo. Você percebe como o Evangelho é profundo? E ele vai requerer de nós toda a nossa entrega? E o bom de tudo isso, sabe o que é o lindo? É que nessa caminhada nós vamos sendo impelidos pelo Espírito, nutridos pelo Espírito. Só que, se a gente chegar numa hora e a gente pensar assim, tá, mas para onde Deus está me levando? E aí tem algo fundamental. 2 Timóteo 3, não precisa abrir, diz que, ora, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Lembra do texto? A piedade aqui não é a piedade da compaixão. A piedade aqui, no grego, esse termo piedade aqui quer dizer honra, devoção. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo, um jovem pastor, um discípulo dele, todos aqueles que querem viver de forma devotada, honrando a Deus, a Cristo Jesus, vão padecer perseguições. Ele está dizendo,
A vida tua, Timóteo, tu é novo, um jovem, adolescente, é um pastor, um bispo da igreja. Você vai viver de uma forma honrada e devotada, então você vai padecer perseguições. Ou seja, você vai para alguns lugares que eu vou impelir você e você vai chegar e falar assim, meu Deus, não era o lugar que eu queria estar, mas eu fui impelido pelo Espírito. Eu fui movido pelo Espírito. Ou seja, a minha vontade está debaixo da vontade soberana de Deus. E aí, isso aqui está se revelando de forma clara na minha vida. Percebe? Quando você permite que a sua vontade, ou você anula a sua vontade para ver a vontade de Cristo na sua vida, você está dizendo, sim, eu amo mais a Cristo do que a minha própria vida. Aí você pode dizer, pô, me ajuda, pastor, porque isso aí está difícil. É claro que é difícil. Quando a gente alimenta muito mais o nosso desejo, o nosso ego, a nossa carne, gente, ei, queridos, vai ser difícil a gente largar de alguma coisa. Se o nosso coração está no dinheiro, onde que está o nosso tesouro, vai estar o nosso coração, é princípio. Vai ser difícil eu e você, por exemplo, algum momento da vida, tirar a mão do bolso assim, pegar uma nota maior, graúda e ofertar para alguém. Se a gente aprendeu a viver na mesquinharia, na avareza, e o dinheiro é um senhor sobre as nossas vidas, vai ser difícil o trato com o dinheiro. Então pare e pense, como você trata o dinheiro, como você trata o seu tempo, porque vai ser difícil. Oh, escute bem, se você tem um tempo seu apenas numa negociação interna, o que quer dizer isso? Você não negocia com os outros, você não permite visitar ninguém, você não permite doar-se para ninguém, vai ser difícil você começar o ano de novo pensando assim, não. Uma vez a cada 15 dias eu vou fazer algo diferente na minha jornada. Eu vou usar dos meus talentos e habilidades para ajudar uma família, uma senhora, um senhor, um centro de recuperação, não sei. Eu vou me doar. Se o manejo do tempo sempre foi aqui, de novo, para mim, eu não vou conseguir viver isso aqui. E aí onde os grandes e graves problemas começam. Porque eu não sou impelido pelo Espírito, eu não quero viver impelido pelo Espírito, e essa caminhada, ela vai ser marcada por isso. O negar-se a si mesmo, o frustrar-se, mesmo assim, se reconciliar com a sua jornada é um ato de fé e de maturidade. Ei, você com certeza se frustrou nesse ano de 2024, é ou não é? Inúmeras vezes. De repente um plano que você teve, que você está chegando agora em novembro, fala, puxa vida, eu projetei que essa época de novembro, meu Deus, o meu quintal lá com as minhas cebolinhas, né? Eu estava voando, não tem nada lá, só tem uns bichinhos lá. Mas eu olhei para mim e pensei, puxa, a minha saúde está jogada nas traças. Esse ano, eu ia fazer uma caminhada, eu ia comer mais direitinho, ia cuidar da minha saúde, minha diabetes, não sei o que lá, tal. Daí você olha e fala, meu Deus, que vergonha. Nem o exame que era para fazer eu fiz. Eu falei que eu ia visitar mais meu pai e a minha mãe, afinal de contas, eles são meu pai e minha mãe ainda não morreram, né? E eu sou jovem, mas tem ele e tal. Eu vou visitar minha avó, que ainda está viva. Eu ia visitar mais, eu ia ter mais cuidado. Frustração. A gente chega e fala assim, puxa, eu planejei, lembra? Eu planejei e me frustrei. Mas, calma. A nossa capacidade de se reconciliar com a nossa jornada, ela vai ser um ato de fé. Fé em quem? Em mim, não. Fé no próprio Deus que me criou e tem me impulsionado e de maturidade. Porque, ó, preste bem atenção, na medida em que eu exercito a minha fé em Cristo e eu me submeto à vontade soberana dele na minha vida, eu vou amadurecendo. Esse processo é um processo inevitável para aqueles que querem crescer. A criança, aqueles que estão ali, eles não concebem isso aqui, porque eles não são maduros ainda. Então, uma criança, quando você pergunta para ela, você vai retardar essa gratificação. O retardar a gratificação é um dos maiores exemplos da vida de uma criança. A sobremesa está aqui, mas primeiro você come esse abençoado desse prato, feijão, arroz, o bife e a salada. E ele está de olho já na sobremesa, no doce. Ou talvez seja você, né? Nem criança, nem pega para você, se você é assim. Então já tá no... A minha mãe é assim, ela chega no restaurante, ela gosta mais de doce que salgado, né? Ela já fica olhando a mesa de sobremesa. Opa, tem isso, tem aquilo. Então ela está rapidinho para comer o salgadinho ali dela para já pegar a sobremesa. A criança, ela quer o quê? Ela quer o presente antes do dia. Pergunta para quem tem filho pequeno aqui, as minhas já são maiores. Ó, você vai ganhar um presente de Natal. O Natal tá longe, hein? Concorda comigo? Mas se você falar assim, fulano, você não sabe da novidade. Que mãe, pai? Você não sabe. Sabe o presente de Natal que você pediu? Nossa, aquela boneca, aquela bicicleta, aquela bola, aquele videogame. Esse aí mesmo. Você vai comprar? O que você acha? Não, vai comprar. Vou. Tá aqui. Meu Deus. A criança dá 3 pinotes.
rasga o papel, pega e... Ela não vai dizer assim, não, pai, ô mãe, hoje é dia 3 de novembro. Esconde, bota debaixo da árvore que no dia 25 ou no dia 24, talvez eu vou abrir, tá? Tchau, vou estudar. Quem tem um filho assim, espetacular? Hã? Eu quero entrevistar assim aqui. Aí, ó, Vavá aqui, ó, lá, né? Os pequenos lá, quem tem? Nem o Cauã, né, o Thiago, que é moleque. Nem a Hannah que tá aqui, ó, que é adolescente. Ei, nem nós, eu acho, hein? É ou não é? Aquele celular novo, aquela roupa, que eu não sei, não. Ó, tá aqui. Não abre, tô indo embora. O comichão. Vou abrir. A criança não cogita. Só que nós, como homens maduros espiritualmente, a gente tem que entender isso. O frustrar e se reconciliar com a nossa jornada, olhar e falar, peraí, estou terminando o ano, mas o Cristo, o Filho de Deus vivo, o meu Senhor, o meu Salvador, está me dando a graça de terminar mais um ano. E eu estou me despedindo daquelas coisas do passado e avançando para aquelas que Deus tem para mim. Eu estou aprendendo a me despedir. Percebe isso? Então, assim, ato de fé e de maturidade. Paulo fazia planos, esperava ir a Roma, primeiro a Jerusalém. Paulo sabia que as suas viagens e missões estavam completamente submetidas a Deus. O que fizemos esse ano? E o que projetamos e que não aconteceu? Quantos planos submetemos a Deus de fato? Quantos você submeteu a Deus? Você orou fervorosamente, constantemente? Ou só falou, Senhor, quero tanto aquele trabalho, mas foi alvo de oração fervorosa, de ação empenhada? Será que foi? Olha o que Provérbios fala. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Senhor. A nossa natureza é uma natureza pródiga, assim, ó, ela se expande em fazer planos. A gente faz 1000 planos. De novo, eu vou pegar um exemplo de uma criança. É tão bonito você ver uma criança conversando que ela tem 1000 planos. 1000 planos. E ela faz os planos mais malucos. Os planos mais assim, pai e mãe, nós vamos lá naquele lugar, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Na cabeça dela, na imaginação criativa, que não tem bloqueio nenhum ainda, ela imagina que dá para pegar um avião daqui, ir para outro lugar, e que nós vamos sair daqui, vamos para lá. Então ela assim, ela expande, ela é criativa, ela faz planos. Mas nós temos que crer que nós, como adultos e maduros, que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Paulo tinha um plano claro. O plano dele era o plano de chegar em Jerusalém e depois em Roma. Eu quero usar apenas aqui 2 exemplos de pessoas que fizeram planos e a postura de cada uma delas. Você não precisa abrir, não. Lá em Gênesis 10 tem um personagem muito importante, que é o Nimrod. Gênesis 10, 8. O Nimrod, a Bíblia diz que foi o primeiro grande caçador e o primeiro grande homem com poder no mundo. Ei, pensa comigo. Já tinha passado o dilúvio e os homens, né, Noé e a sua família, começaram a, de novo, ter filhos, e a coisa começou, Nimrod era bisneto de Noé. A Bíblia diz que ele era um homem violento, e a Bíblia diz no verso 10, verso 8 do capítulo 10 de Gênesis, que ele era um homem forte, violento, guerreiro, o primeiro homem poderoso na terra. O que esse caboclo faz? Ele pensa, é melhor para eu controlar todas as coisas, nós falamos uma língua só, eu vou erguer o quê? A Torre de Babel. E ele começa a erguer a Torre de Babel, Nimrod. Você sabe o que dá depois, né? Ele vai. Quando Deus vê que a coisa está caindo aos pedaços, ou seja, quando ele vê que o coração de Nimrod, daquelas pessoas, era alcançar o céu, e ele se engrandecer nesse nível, o que acontecia? Deus foi lá, confundiu as línguas e o povo foi para tudo quanto é lado. Nimrod não submeteu, e eu quero colocar ele em oposição a outro personagem bíblico, o maior de todos, Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha a diferença. Quando Jesus ele vem à Terra, em todos os momentos, ele está submetido à vontade soberana de Deus. Quando ele ia fazer alguma coisa que ele precisava de um local para se acalmar, a Bíblia diz que ele saía do meio da multidão para ir aonde? Para um monte para orar. O que era orar? Ele estava dizendo, Senhor, o que eu vou fazer? Nimrod, a Bíblia diz que era o homem mais poderoso do mundo, o primeiro homem mais poderoso. Ou seja, o poder de Nimrod estava nele. Ei, o poder de Cristo estava no próprio Deus. Apesar de ele ser Deus, não estava nele. A ponto de ele dizer assim, lá no Getsemane, você lembra disso? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Está difícil.
mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando ele chega na porta do túmulo de Lázaro, o que ele diz? Ele diz para as pessoas, tirem a pedra. Senhor, mas já está fedendo, faz tantos dias, tirem essa pedra. Aí ele diz, ele ora e fala, Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ei, olha só, ele poderia dizer assim, ele era Deus, ele falou assim, Lázaro, vem para fora e termina essa palhaçada e vamos embora. Não. Ele fala, tirem a pedra primeiro, o pessoal tira a pedra. Senhor, está fedendo, tira a pedra, tiram a pedra. E aí ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então agora, glorifica o teu nome. E aí ele fala, Lázaro, vem para fora. O que ele está dizendo isso? Senhor, eu estou pedindo para o Senhor. Olha a diferença de Nimrod, o homem empoderado nele, e de Jesus Cristo. Quem foi maior? O Cristo. Quando a gente é maior, quando a gente submete os nossos planos ao conselho de Deus, a ouvir pessoas. Muitas vezes a gente erra e talvez a gente tenha pecado e falhado durante o ano porque a gente fez como Nimrod. Nimrod era caçador, ele era violento e ele era poderoso. E às vezes a gente constrói a nossa jornada em cima da nossa capacidade, do nosso dinheiro, do nosso relacionamento e não submete a Deus. Está aqui, Provérbios. Por que tanta gente bate a cabeça? É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Vamos para Paulo de novo? Para caminhar, para concluir? Paulo foi a Roma. Mas o que aconteceu primeiro? Ele foi a Jerusalém e de lá ele saiu preso ao seu destino final. Seu caminho para Roma era outro. Ei, olha só o que aconteceu com Paulo. A gente não tem tempo aqui para estudar um pouco mais sobre isso, mas olha Atos 28:30. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia. Esse é Atos 28, o último capítulo do livro de Atos. Mas fica comigo aqui. Paulo chegou em Roma? Chegou. De que maneira? Lembra a pergunta inicial? Como chegar em Roma? Paulo pensou assim, eu vou para a Espanha, depois eu vou para Jerusalém, de Jerusalém eu vou para lá. Sabe o que aconteceu? Você pode ler depois no capítulo 28. Paulo, ele é preso em Jerusalém, ele sai dali preso, e quando ele está indo no navio, ele sofre um naufrágio. E ele vai para a ilha de Malta. Quando ele chega na ilha de Malta, antes de chegar na ilha de Malta, no meio do naufrágio, antes de começar, presta atenção, antes de ir com aquele navio, ele diz assim ao capitão, esse navio aqui, por essa rota que a gente vai dar problema, pode naufragar, está muito pesado, isso aqui, está lá no capítulo 28. O capitão não ouve Paulo, não ouve o conselho e toca-lhe pau. Chega no meio da tempestade, uma tempestade sopra, e o que acontece? A Bíblia diz que todos se desesperam da própria vida e falam assim, nós vamos morrer. E tem um poderoso aqui, queridos. Paulo diz assim, ele recebe, a Bíblia diz que um anjo visita Paulo e diz assim, ninguém vai se perder, todo mundo vai chegar vivo. Aí Paulo diz assim, no capítulo 28, o Deus ao qual eu adoro e pertenço se revelou a mim através do anjo dele e disse que ninguém se perderia e ele me daria todos os homens na minha mão. O que acontece? O navio sofre um naufrágio, chega na ilha de Malta. Olha o caminho de Paulo para chegar em Roma. Quando chega na ilha de Malta, o pessoal olha e recebe. Quem são esse pessoal? Ninguém morreu. Chegou lá. Só chega uma serpente, uma víbora, morde o Paulo. Vai morrer, né? Não morre. Todo mundo fala, nossa, uma serpente mordeu esse homem é um curandeiro, é um mágico. O que tem? Paulo vai lá e prega o evangelho. Ele prega o evangelho no navio, ele prega o evangelho na ilha de Malta. A Bíblia conta que ele fica ali durante 3 meses na ilha de Malta. Eles preparam outro navio, eles vão lá na ilha de Malta, pegam esse navio, pegam Paulo e todo mundo que está ali, levam e chega na abençoada da Roma. Que jornada. Para ele ia ser tão simples, eu vou em Jerusalém, depois eu chego em Roma. Às vezes a gente pensa dessa maneira, Senhor, o ano de 2024 era para ser assim, bem linear, assim, uma coisinha ligada na outra, mas não foi. É ou não é? Às vezes você está pensando assim, puxa, eu queria tanto que aquela pessoa que eu conheço, que eu amo, ela conhecesse a Cristo, e para mim estava tão certinho os planos, era só ela vir na igreja, pessoal, olha só, era só eu vir na igreja, participar do pequeno grupo, e isso e aquilo, e parecia assim, só que Deus está fazendo assim, e dando algumas voltas, então, acalma o teu coração. Às vezes você como pai e mãe está tão preocupado com seu filho, com seu neto, dizendo assim, nossa, mas eu queria tanto que ele se comprometesse mais com a verdade do evangelho, eu queria tanto que ele voltasse para Jesus. Calma, continua orando, buscando em Deus.
O plano de Paulo era chegar em Roma, não chegou da maneira como ele imaginava, mas ele chegou. Amém? Ele chegou. Mas como é que ele chegou? Chegou preso. Ele chegou preso. Para fazer o quê? Ele foi lá para pegar o evangelho. O Espírito Santo tinha impelido ele. E o capítulo 28 diz assim, olha aqui. Durante 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. Ele estava em prisão domiciliar, tá? Aqui Paulo estava em prisão domiciliar. Ele tinha uma custódia que o romano dava para ele. Então, assim, ó, você vai morar, você vai pagar, só que todos visitavam. E a Bíblia diz que o evangelho era pregado para todo mundo. Então, pensa. Ele queria chegar em Roma desde o início da vida dele. Lembra que eu falei aqui no início? Ele tinha esse sonho. Chegou ou não chegou? Chegou. Demorou mais do que ele imaginava? Demorou. Se alguém falasse para ele assim, Paulo, você vai sofrer isso, cara, você vai passar por uma tempestade, um naufrágio, ir para uma ilha, a serpente vai te morder, você vai ficar lá, depois você vai voltar, pegar outro navio, ficar 3 meses na ilha. Sabe o que eu fiquei pensando? O quanto nós somos imediatistas e o quanto nós de fato confiamos em Deus e que aquilo que ele falou que ele disse que vai fazer, e a gente olha e fala assim, nossa, está terminando o ano. Meu Deus. Senhor, o Senhor está atrasado. Está atrasado não. Ele está cumprindo a missão. Ele está fazendo a obra. Só que às vezes ele está dando algumas voltas para nos ensinar algumas coisas profundas no nosso coração. E a gente tem que estar atento a isso. E eu quero trazer aqui algumas aplicações para nós, para que você possa entender isso e tomar dessa verdade da palavra para a sua vida nessa manhã. Preste bem atenção. Ore, planeje, sonhe e submeta tudo a Deus em oração constante e fervorosa. Amém? Ore, planeje, sonhe e faça tudo isso, mas na hora que você terminar e falar assim, nossa, esse plano tá lindo, essa mudança na minha vida, a compra disso, a compra daquilo, o carro, a casa, o casamento, o namoro, o isso, aquilo, um novo trabalho, o empreendimento, nossa, faça tudo isso com dedicação, sabe, com excelência. Se despeça assim, ó, do passado, mas depois submeta tudo isso a uma oração constante e fervorosa. E não é uma vez só. Afinal de contas, vamos ser sinceros, quantos motivos de oração a gente colocou lá 31 de dezembro, que a gente fez os pactos, que a gente ia orar todo dia por alguma situação e a gente falhou, eu não é? Eu falhei. Não, agora vamos orar, esse ano 2024 vamos orar mais especificamente por isso. Oração constante e fervorosa é orar todo dia, todo dia. Ah, mas eu não consigo orar todo dia. Aí eu preciso dar um passo atrás e falar, qual é o meu relacionamento com Deus de fato? Lembra lá de Jesus? Se eu amo mais a minha vida do que a Cristo, então eu não posso ser discípulo dele. É assim. Segundo ponto, ouça conselhos e seja sensível aos sinais que Deus envia. Se aqueles homens tivessem ouvido o conselho de Paulo, muitas coisas não teriam acontecido como naquele naufrágio. Tem muita gente que não quer ouvir conselhos. Tem muita gente que olha e fala assim, ó, ah, mas vai dar trabalho. O que você está falando aí para mim, cara? O caminho mais certo para ir de Criciúma a Florianópolis é pela BR-101, é ou não é? É. Mas se Deus falar assim, não, você vai pela Serra do Rio do Rastro, vai ter que subir aqui, sobe, para chegar lá por Palhoça. É mais demorado, muito mais demorado. Mais bonito, mas é mais demorado. Mas quem sabe lá tem uma missão. Ouvir conselhos, isso ajuda demais a gente a entender e os sinais de Deus estão assim. Quando Paulo diz assim para os homens que estavam morrendo de medo, pensam uma tempestade, o mar e o navio afundando, ele diz, calma, calma. Ninguém vai morrer, porque um anjo apareceu para mim. Olha a sensibilidade dele. Um anjo do Senhor apareceu para mim e disse que todos vocês seriam guardados. Sensibilidade. Ouvir a voz do Espírito. Tenha coragem para recomeçar a partir do lugar onde Deus te colocou. Sabe o que é lindo nessa missão de Paulo? Que desde que ele saiu de Jerusalém, preso, ele estava livre. Você não vê um homem assim, inquieto. Quando ele chega na ilha de Malta, a Bíblia diz que eles caíram tanto na graça do povo, que os caras deram comida, deram coisa para ele, porque pensa, ele estava ali, já que eu estou aqui, eu não sei quando é que o navio vai chegar para me pegar. Vou ficar aqui não sei quanto tempo. Ele não sabia que ele ia ficar 3 meses, gente. Ele podia ter ficado 1 ano, não é? 2 anos. Não era como hoje. Ó, mandou um celular, ó, o navio afundou, manda outro. Não. E o que ele fez lá? Ele recomeçou onde Deus colocou ele. Muitas vezes a gente olha e fala, Senhor, eu estou nesse trabalho aqui. Senhor, eu estou nessa relação aqui. Senhor, eu estou aqui na igreja.
Seja grato e celebre e recomece aonde Deus te colocou. Paulo começava, eu tenho missão, então eu vou fazer missão aqui. E o final o que é? Celebre e glorifique em cada passo da jornada. Paulo disse, e não precisa abrir, e eu quero encerrar com esse texto. Ele diz assim, lá em Atos: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. E aí ele foi. Portanto, próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, olha, a missão, acalmado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhe as mãos e o curou. Aleluia! Percebe? Não estava na jornada de Paulo. Mas ele olha um cara, o pai do Públio, o velhinho lá doente, com disenteria, quase morrendo. Paulo entra na casa dele, seja curado em nome de Jesus. Ele é curado. E aí ele consegue. Seu pai estava doente, Paulo entrou a vê-lo. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Imagina, né? O Paulo lá curou o pai do Públio. Todo mundo foi curado. Olha Paulo em missão. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram os suprimentos de que necessitávamos. Passado 3 meses, embarcamos no navio que tinha passado o inverno e nos levou até Roma. Ele chegou em Roma depois de muito tempo. Nessa caminhada, ele foi curando, pregando o evangelho, aquietando o coração, dizendo, sim, se eu não cheguei até lá, o senhor está conduzindo, então eu quero dizer para você, calma. Se você está terminando o ano, não vai ouvir aquelas pessoas que estão dizendo assim, mas você já poderia estar mais avançado, hein? Ei, você poderia estar mais na frente. Está ouvindo a voz de Deus? Está cumprindo a missão em cada jornada, celebrando e glorificando? Então descansa no Senhor. Amém? Descansa no Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. Quero orar junto com você e por você nessa manhã. E eu quero que você pense. Feche seus olhos apenas para que você não se distraia. Eu quero que você pense na sua vida, na sua jornada nesse ano de 2024 e que você faça essa pergunta a si mesmo. Eu cheguei aonde eu gostaria de chegar? E eu sei que é uma pergunta complexa, porque ela pode envolver questões econômicas, sentimentais, de projeto de vida profissional. Mas antes de tudo isso, eu cheguei ao relacionamento que eu gostaria de ter com Jesus, de ser mais comprometido com Ele, com a missão, com a obra da igreja. Eu cheguei. Eu estou perto. E faça a você uma outra pergunta. Na caminhada durante o ano, eu tenho celebrado e glorificado a Deus em cada passo da jornada? Mesmo que eu perceba que talvez eu esteja longe, eu tenho me alegrado em cada jornada como Paulo, naquela ilha, longe de Roma, longe da presença do imperador. Eu tenho desfrutado da bondade de Deus em cada momento, em cada jornada, com a minha família, com os meus irmãos, sabendo que o Senhor é que vai conduzir todas as coisas, porque nós fazemos planos, mas a resposta certa vem dele. Pense aí. E depois de pensar, faça a sua oração. Faça a sua oração sincera, verdadeira. E peça ao Senhor que Ele possa te revelar aquilo que passou. Para Paulo, nunca mais ele foi a Corinto, porque depois, quando ele esteve em Roma, dali ele foi martirizado. Ele ficou 2 anos e ele foi morto pelos romanos. Mas Paulo se despediu porque já tinha encerrado um ciclo. O que Deus revela ao seu coração e você precisa se despedir? Você precisa dizer não e dizer sim ao mesmo tempo para aquilo que Deus tem falado. E no exercício de fé e maturidade avançar como Paulo. Creia que o Espírito Santo vai estar ao seu lado. Ele vai estar do seu lado te aconselhando. Pare para ouvir os conselhos das pessoas. Pare para ouvir aqueles que estão ao seu lado. Escute a voz do Santo e Doce Espírito. Senhor, obrigado porque em tudo nós podemos descansar em Ti. Obrigado porque nós não somos de nós mesmos. A nossa vida está escondida no Senhor. Ajuda-nos. Assim cremos e oramos na autoridade e em nome de Jesus. Se você crê, diga amém
e dê uma salva de palmas ao Senhor. Celebre o nome dele.